galera, tudo bem? Tô aqui hoje com Evelyn Rodrigues, finalmente! Tudo bem, Evelyn? Ê, tudo bem, Bia? Prazer estar aqui. Que bom que deu certo. Prazer é meu, poxa, ainda bem que deu certo e não tinha melhor momento, né? O UFC 289 tá batendo aí na porta, quero falar um pouquinho sobre isso com você, também dar uma passada sobre a sua trajetória, aproveitar que é a primeira vez que você tá aqui no Olhar da Luta, na verdade é a segunda, né? A primeira vez foi É, naquele vídeo das mulheres, mas agora verdade. falando mesmo. E começar falando sobre a sua carreira, principalmente o seu encontro com o MMA, né, Evelyn? Foi de uma maneira um Ai, meu pouco Deus. inusitada, né? Conta um pouquinho sobre isso. Foi, menina, eu vim para cá estudar inglês, né? Lá em 2009. Meu chefe era. Eu trabalhava numa empresa de material de construção, na verdade. Eu era assessora de imprensa de uma associação que reunia as lojas de material de construção. Vegas era a cidade que mais construía nos Estados Unidos e eles sempre faziam um intercâmbio, né? Eles mandavam, eles tinham um evento de varejo nos Estados Unidos, que era em Nova York, todo mês de janeiro, e de lá eles iam para Las Vegas para visitar, que aqui é tudo muito monstruoso, muito grande, né? Os cassinos, eles são eventos absurdos, assim, quando eles vão fazer um novo cassino, eles demolem fazem demolição do cassino, tem contagem regressiva, queima de fogos, aí todo mundo para assistir, é um negócio louco, assim. E eles constroem prédios muito rápidos, então era a cidade que mais construía nos Estados Unidos. Meu chefe me mandou para cá. Meu inglês estava bem ruim na época, né? E aí eu vim estudar inglês, fiquei 3 meses, voltei pro Brasil. Falei para ele, ai, tá muito ruim meu inglês, não dá, preciso, tipo, melhorar o inglês ainda. E ele, tá bom, volta para lá, fica mais um ano. Quando eu voltei para ficar um ano, a sede da escola de inglês era do outro lado da rua do QG do UFC, né? Do antigo quartel-general do UFC. Então, era muito louco, porque assim, era um prédio menorzinho, antigo, e era realmente, tipo assim, a escola e o UFC, e tinha um McDonald's na frente do UFC, que era barato, né, pô, estudante ali, eu morando em República com 13 pessoas, então a gente no intervalo ia comer, né, eu ia, tipo, ali no McDonald's pegar aquele dólar menu, sabe? E aí eu comecei a ver os lutadores brasileiros lá, eu olhava, porque eu vi a orelhinha de couve-flor, eu falei, ih, esses caras são lutadores, eita, o que tá acontecendo? O que será que é? E aí foi muito assim que eu descobri que eles eram lutadores, que ele era a sede do UFC. Eu tinha uma vaga memória do que era o UFC, porque meu pai assistia as fitas VHS, né, do Royce Gracie. Eu lembro dele sentado na sala, deitado no colchão na sala, assim, assistindo. E ele vem assistir, olha, tem luta em Las Vegas. Eu, ai, pai, que coisa chata, tipo, ai, né, tinha lá Mike Tyson lutando, às vezes eu parava para assistir, mas eu não era apaixonada por luta. E aí, quando eu descobri que o UFC era lá, eu falei, ah, de repente posso tentar ver o que tem, né? Porque imagina, estudante querendo fazer freela para ter um dinheirinho extra. Porque meu chefe mandava dinheiro, dava para pagar a escola, né, o dormitório, mas assim, a gente, né, morando no exterior é complicado. E aí eu descobri que ia ter o UFC 126 na cidade, que estava vindo muitos brasileiros para cá, muita mídia brasileira, né? Eles estavam, porque era Anderson Silva contra Vitor Belfort, era a luta do século na época. E aí eu me credenciei para esse evento, menina, caí de paraquedas ali, peguei o chute do Belfort lá, o chute do Anderson no Belfort, aquele nocautaço, fiquei chocada ali na frente do octógono, e aí foi, tô aqui até hoje. Tipo, depois disso, o UFC descobriu que eu morava em Vegas e que eu era assessora de imprensa e queria ir para o Brasil, eles não tinham voltado para o Brasil ainda. O UFC ainda tinha o contrato com a Rede TV. Nossa, foi aí que eu E comecei a assistir, na verdade. então, era com a Rede TV na época, e eu lembro, assim, dos bastidores, eu conheci a Anaísa nesses bastidores, e ela me ajudou muito, né? Porque senão eu não tinha conseguido nem fazer a cobertura, imagina, eu não sabia que era ninguém. Tava todo mundo aqui, Anderson Silva, José Aldo, Maurício Shogun, Júnior Cigano. Eu chegava pra ela, que ela me viu perdida, coitada. Eu chegava pra ela, esse daqui é fulano de tal. Ela falava, tipo, meia, sei lá, umas 5 coisas. Aí com aquilo eu ia fazer a entrevista, entendeu? Eu falei, meu Deus, eu preciso aprender mais sobre esse esporte. E tava começando o TUF do Uriah Faber contra o Dominic Cruz. Eles estavam gravando. Nessa época eu conheci o Fábio Pateta, que é o treinador da Team Alpha Male. E aí ele me convidou para eu ir acompanhar os treinos da galera, as gravações. E aí eu fiquei grudada neles 24 horas por dia, sabe? E aí comecei a aprender um pouco mais sobre o esporte e aí eu não parei mais, tô aqui até hoje. Caraca, então podemos dizer que a UFC 126 foi um divisor de águas não só para o Brasil, né, assim, em questão de visibilidade, mas também na sua trajetória, né, Evelyn? Foi porque depois desse evento, o manager do Anderson, na época, queria fazer o media training com ele e me chamou, tipo, olha assim, do nada, eu perdi dela. Ele, não, vem pra cá, a gente tem que fazer o media training com o Anderson, gente, o Anderson Silva. E aí eu lembro que eu fui pra Califórnia acompanhar esse media training dele, eu fui tentar
meio que. Eu lembro das primeiras entrevistas que eu não ligava a câmera, que eu deixava a câmera gravando. Olha, eu vou começar aqui gravando para você saber que a gente está gravando, mas eu não vou apontar a câmera para você. Agora eu vou apontar a câmera para você. Tipo, eu fiz o media training como eu fazia na assessoria de material de construção, sabe? Que eu tinha que treinar os líderes lá do setor. E aí eu lembro que ele estava lançando aquele documentário Like Water. Então eu viajei com ele com a família dele, com todo mundo, né, lá para Nova York, para o Tribeca Film Festival. Acompanhei tudo. Cara, teve um jogo de futebol que o Anderson foi convidado. Acho que as únicas fotos até hoje desse jogo de futebol fui eu que fiz, né? Ele lá, tipo, com uniforme. E eu fiquei chocada porque eu andava com ele na rua. Eu não tinha noção do tamanho do Anderson aqui nos Estados Unidos. No Brasil ele não era famoso, né? O Vitor era mais famoso do que ele. As pessoas paravam na rua, olhavam para tirar foto com ele, assim. A gente entrou numa loja da Nike, porque ele queria fazer compra, ele ama tênis, o Anderson, né? Então, ele entrou na loja da Nike lá para fazer compra, e aí, tipo, segurança, a gente teve que chamar o segurança para ele conseguir sair, porque tinha uma revista que tinha ele na capa, na época, a Men's Health. Eu até fui nas fotos, quando ele fez as fotos para essa sessão. E aí, menina, as pessoas começaram a aparecer, viram ele lá na capa e tal, foi chegando gente, foi uma loucura, assim. E aí foi muito legal, porque, tipo, foi a primeira experiência, já foi com o Anderson, sabe? Foi, tipo, do 126 para esse media training, depois já voltei para Vegas, e aí tudo começou a acontecer. Eu fazia muito freela para tudo que você podia imaginar, porque eu tinha essa veia meio caras comigo, né? De revista de celebridades, que no começo mesmo, meus primeiros freelas era tipo seguir celebridade aqui em Las Vegas, tirar foto e tal, e vender para site de fofoca, revista e tal, né? Então, eu lembro que eu vendia, às vezes, assim, vai ter luta do Anderson, então tá. Então, o Anderson treinando com o Ronaldo, eu vendia para caras a pauta. E aí, Anderson MMA, eu vendia para a G-Fight, fiz muito fila para a G-Fight, gente. Fiz fila para todo mundo que você pode imaginar nessa vida, assim, o UOL, Yahoo. Depois virei correspondente da Tatame por acho que uns 2 anos aqui, e aí fui contratada para o site do Combate, quando realmente montaram o site do Combate, que não existia ainda, olha isso. E aí o UFC foi para a Globo, enfim, aí eu virei a correspondente do site aqui em Las Vegas, e uma coisa levou a outra até eu cair na TV, né? Com certeza. E de tantas coisas que você já trabalhou, né? Você fez coisa pra casa, você foi até dublê da Hebe. O que você mais gostou? Tipo, realmente foi o MMA que te brilhou os olhos ali? Ou foi uma oportunidade que depois você se apaixonou? Teve alguma outra identificação, assim, nesse meio do caminho? Então, no começo, como eu vinha de um setor que, gente, imagina, no Brasil eu tinha trabalhado em programa de rádio, eu tinha feito muito entrevista com celebridades e tal, então eu tinha um pouquinho do pé dessa área, assim, eu já tinha entrevistado muita gente, porque era muito relacionado à música, né? Eu tinha um programa que falava sobre as influências musicais dos artistas, então eles chegavam lá para tocar as músicas que eles tocavam em barzinhos, início de carreira, era sempre umas coisas mais assim, né? E eu tinha trabalhado também em jornal, no meu início de carreira, e tinha feito umas coisas de produção, mas era sempre voltado a entretenimento ou economia, porque assim, eu tinha reunião sobre economia a vida inteira, né? Então era para Extremos, falar né? exatamente, sobre, sei lá, redução de IPI, não sei o que lá, entendeu? Então mudou completamente o foco. E eu nunca quis fazer jornalismo esportivo. Nunca na minha vida. Eu sempre quis trabalhar em TV, mas eu não me via fazendo jornalismo esportivo. Tanto é que quando eu prestava lá o estágio, tal, vaga para estágio, eu sempre ia para o Hard News. E aí eu ia para o Hard News e o jornalismo esportivo tinha muito mais vagas, tinha, sei lá, 30 vagas para esportivo e tinha 5 para Hard News. Eu queria entrar no Hard News, entendeu? Não consegui. Aí o caminho foi mudando, né? Assim, eu fui fazendo outras coisas, então até eu conseguir chegar no esporte. Então, quando eu abri a oportunidade, eu falei assim, gente, será que é para mim isso? Porque é um esporte tão louco, eu não entendia que era um esporte, na verdade. Eu tinha o preconceito da visão de, sei lá, dois caras ali dentro. Na verdade, eu até achava que era esporte, mas eu tinha um pouco do receio do sangue, né? Eu cheguei lá com, sei lá, com a ideia do boxe, e aí você chega, tipo, o MMA é um negócio que o cara Forte. tomou um chute, já caiu duro na minha frente ali, até o Vitor levantar naquela luta, foi um negócio assim. Então, e depois o Vitor morava em Vegas, o Vanderlei Silva morava em Vegas, eles viraram meus vizinhos praticamente. E eu lembro que frequentei muito a casa do Vitor, a Joana me ajudou muito no começo da carreira também, sabe, com dicas e tal. Vanderlei Silva também, porque até a esposa dele, ela mandava eu ir lá assistir os treinos. Então eu comecei, imagina, eu já comecei muito mal, né? Comecei com Anderson versus Vitor, frequentando a academia, né, do Vanderlei, conhecendo o Vitor Belfort de perto. E assim, eu virei a primeira mulher, na verdade, a morar, a primeira correspondente brasileira mesmo, a morar falando de luta.
Então eu falei, cara, se eu vou trabalhar como isso, até porque o UFC logo começou a marcar reunião, eu escrevi para a revista do UFC um tempo no Brasil. Então, quando eu percebi que tinha esse interesse, que tinha essa porta aberta, eu falei, peraí, será que se eu aprender sobre esse esporte, isso pode virar uma carreira? E nesse meio tempo, meu chefe da construção, desesperado, né? Porque ele achou que eu ia voltar para o Brasil depois de um ano. E ele começou a ver eu fazendo um monte de coisa, e ele assim, meu Deus, essa menina não volta mais. E eu falava pra ele assim, seu Cláudio, eu não posso mais trabalhar e tal. E ele, não, 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 fica trabalhando. Eu fiquei trabalhando pra ele 17 anos. 17 anos. Meu Eu fiquei uns Deus. 7 anos ainda trabalhando pra ele aqui. Ele não queria de jeito nenhum me mandar embora. Ele falava, não. Eu ficava cuidando só da agenda dele, fazia os discursos, sabe assim? Ele, não, por favor. E assim, chegou uma. Eu treinava estagiário e tal, gente, foi muito engraçado, assim. Ele foi meu paizão mesmo, foi o cara que me mandou pra cá e que me garantiu, assim, essa oportunidade, sabe? E aí foi tudo acontecendo. E o curioso é que no começo, quando eu falava assim que eu queria fazer freela, as pessoas achavam que eu era meio maluca, né? Então tinha muita gente que tinha estudado comigo na Casper Libero e que estava trabalhando com esporte, porque essa galera, quando abriu vaga de esporte, já começou nos grandes veículos. E aí, quando eu falei quem era, tal, eu lembro do primeiro freela que eu fiz, que foi pro R7, esse freela do UFC 126. O curioso é que quem me indicou lá foi um amigo que era da minha classe, do jornalismo da Casper, né, que falou com o outro, e aí, assim, o negócio foi indo, e foi muito, muito, muito engraçado, porque foi tudo abrindo porta, assim, sabe? E aí a galera do esporte já me conhecia, porque eu estudei com eles na Casper, só que Sim. na época, eu tinha, sei lá, uns 5 empregos para conseguir pagar a faculdade, entendeu? Então, eu não era muito sociável. Eu, tipo, eu tinha que chegar na escola, na faculdade, eu tinha que prestar atenção na aula e eu não tinha tempo para estudar. Era só, eu morava eu não sei se vocês são de São Paulo, tá? Eu morava em Osasco. Eu ia de ônibus para Vila Mariana de manhã. Então, eu levava assim, eu saía de casa, pegava o ônibus às 4h20, eu nunca vou esquecer, para chegar às 5 e pouco da manhã no primeiro estágio. Aí eu ficava no primeiro estágio das 5h30 às 11h30. Aí eu saía às 11h30, pegava o metrô, ia para Santa Cecília, almoçava no metrô, porque eu começava outro estágio meio-dia e meia. Aí no meio-dia e meia até Meu às Deus. 6h30. E aí eu subia para Paulista para ter aula na Cássia, pegava o ônibus e voltava para Osasco. E várias baldeações, né? Então eu dormia 3h30, 4 horas por dia. E final de semana eu era DJ de uma balada em Osasco. Eu tinha uma banda de forró, menina, porque tudo que aparecia para eu ganhar dinheiro, eu falava, tá, vamos, porque eu preciso pagar a faculdade. Faculdade, no meio do segundo ano, perdeu a filantropia, entendeu? Na época que eu estudava na Castro, eu sou dinossauro, ainda tinha filantropia. Então, eu ia pegando tudo que aparecia, e aí apareceu o estágio no jornal, abracei também. Então, assim, eu não tinha uma vida sociável quando eu estava na Casper, entendeu? Quando eu entrei no meio do esporte aqui em Vegas, a galera sabia quem eu era, mas eu não tinha uma amizade assim com o povo, tipo assim, é a Evelyn, a gente confia, entendeu? Porque não Pode dava assim. falar. Eu aparecia Acho na que eu sala sei de quem aula é. e tchau, gente. Se eles falassem assim, vamos tomar uma cerveja, não tinha, entendeu? Eu não tinha esse tempo. Então, era muito louco, assim. Eu não sei como eu consegui até hoje. Eu sempre fui ligada muito nos 220, sabe? E aí foi o UFC na verdade, me abriu o olho. E aí eu falei, bom, se isso vai ser uma oportunidade, eu preciso entender, então. E eu sempre fui muito assim, cara, então vou entender o esporte para ver se realmente eu conseguiria trabalhar com isso. Aí eu comecei a frequentar as academias, conhecer os atletas, entender como é que eles treinavam, como é que funcionava. E, cara, aí eu entendi, cara, isso aqui é muito legal, esse esporte é muito legal. E eu acho que vai crescer ainda no Brasil. Eu acho que eu posso contar as histórias dessas pessoas que estão aqui fora, então eu vou arriscar. E aí, gente, esse barulho que vocês estão ouvindo é minha cachorra que tá roncando aqui do lado, tá? Desculpa. Eu não Tá, tô nem tipo, ouvindo. ai, que bom, porque olha, tá aqui. E Evelyn, a pergunta que não quer calar: você praticou já ou pratica algum esporte, alguma arte marcial? Já fez alguma uma aula teste assim de alguma coisa? Cara, eu fiz uma vez com a Kira Grace em Nova York, uma primeira aula de MMA que virou uma matéria, que eu sofri uma concussão. Então, eu nunca mais voltei, assim, Meu porque o que Deus, é sério acontece? isso? Sério, é sério, pergunta pra ela. Eu fui parar. Quem me ajudou nesse dia foi o Alex Davis, empresário de MMA, que eu saí, tipo, totalmente. Na verdade, a Kira tava dando uma aula, não foi a Kira que me derrubou, tá, gente? Ela tava dando uma aula na academia do Renzo Grace. E a gente foi, o pessoal foi tirar foto e tal, pra mostrar que, eu nunca tinha feito artes marciais, então eles queriam fazer uma matéria, né, como se eu estivesse fazendo a primeira aula. E aí, o muito engraçado que aconteceu é que a Kira tava ensinando a quedar, né, como é que você cai com segurança.
E ela mandou, e só que era uma aula que tinha americanos e brasileiros junto, então ela falava um pouco em português, um pouco em inglês. Ela falou em inglês e quando ela foi repetir em português, se eu prestar atenção para ver como é que eu tinha que cair, a menina foi e me empurrou, eu pá, com a cabeça. Caí com tudo, tá uma concussão. Eu falei, deixa eu continuar do lado de fora, que tá melhor. Eu tentei, assim, depois algumas vezes, mas minha vida sempre foi tão corrida trabalhando no Brasil, no fuso horário brasileiro e tal, que aí depois eu meio que deixei de lado, sabe? Eu deixei de lado essa tentativa de usar kimono e tal, porque, né, eu fui também acumulando algumas lesões na coluna por conta de carregar equipamento e tal, então eu tenho desvio do pescoço, e aí já é uma coisa que já mexe mais, né? Faz uma, duas aulas e trava, aí 3 meses de fisioterapia, volta, já perdi tudo que eu tinha aprendido na primeira aula, então eu meio que desisti, falei, não é para mim, preciso entender que, infelizmente, eu tô do lado de fora. O Damian Maia uma vez me falou, não é possível, Evelyn, você tem que tentar de novo. Eu ainda acho que eu vou tentar, sabe? Mas eu Quem até sabe hoje quando talvez você não vier pro tive. Brasil de novo? Quem sabe, né, Demian? Quem sabe? Muito bom. Pois é. Evelyn, com certeza você é uma das repórteres mais respeitadas no meio, uma das mais conhecidas e admiráveis, assim. Eu queria saber de você se tem alguma entrevista que você ainda não fez, que você gostaria, alguém que você não entrevistou e você fala, putz, essa pessoa aqui seria meu sonho de entrevista, sabe? Tipo, alguém que você fala, putz, ainda falta tal pessoa, assim. Cara, no MMA você fala, porque assim, graças a Deus eu consegui entrevistar todo mundo. Porque eu peguei uma época em que as pessoas estavam chegando, né? Imagina, eu cobri a primeira luta da Ronda contra a Misha, quando ela ainda não era campeã. Então, assim, né? Eu conheci a Ronda naquela época em que ela estava chegando no UFC, antes dela se tornar campeã no UFC. Então, tive muita chance de entrevistá-la várias vezes, né? McGregor também, quando ele chegou no começo, ele vivia aqui em Las Vegas, andando de Lamborghini, causando em todos os lugares. Então, assim, né? Ele até não sabe meu nome, eu acho, mas ele olha para mim, ele sabe que eu sou do Brasil. Tanto que quando ele estava lutando contra o Floyd Mayweather, né? Ele ficava procurando os rostos conhecidos na coletiva de imprensa para ver quem fazia a pergunta para ele, que a galera do boxe meio que não tava nem aí, né? E ele ficava toda hora, menina, você! Às vezes ele chamava, né? Oh, você, brasileiro, você! Faz a pergunta. Porque ele sabia que a gente era repórter. Eu acho que, assim, entrevista mesmo no esporte, eu não vou dizer nem que seria no MMA, tá? Meu sonho era muito Mike Tyson. Eu tive a chance de entrevistá-lo rapidinho, mas não foi a entrevista que eu queria, tipo, trocar uma ideia. E, assim, eu acho que seria muito legal ter essa oportunidade, assim. E de astros do MMA, graças a Deus, eu acho que eu entrevistei todo mundo, entendeu? Isso, assim, eu posso te dizer. Não, assim, lá no passado, né, se eu for voltar, assim, para a época de ouro do UFC e tal, tem muita gente que eu não entrevistei, obviamente, que eu comecei em 2011, mas a galera toda que eu comecei a curtir o esporte, que eu me apaixonei, eu consegui entrevistar todo mundo. Mas um sonho que eu tenho ainda, que talvez eu realize um dia, que não tem muito a ver, assim, só com isso, eu gostaria muito de tentar cobrir uma Olimpíada, sabe? Isso é uma coisa que para mim, assim, tipo, como realização como profissional, é uma coisa que eu queria. Mas quem sabe um dia, né? Sim, com certeza. E Evelyn, dentre todas essas entrevistas que você já fez, qual que te marca mais? Teve algum momento que você falou, caraca, isso aconteceu? Tipo, teve alguma, ou mais de uma, né, que você fala, putz, que entrevista foda, assim. Cara, tem, porque é muito louco, a gente começa a criar uma conexão com o atleta que, tipo, quando você entrevista muitas vezes, né, meio que vai uma conexão automática pro ar, assim. E eu tive muito essa sorte, sabe, de ter essa via de duas mãos com eles, assim. Desde o Vanderlei, cara, que a gente já fez muita coisa legal, assim, mas, pô, de poder contar na TV aberta, eu acho, que é a história do Glover, sabe? Que é um cara que eu acho que o reconhecimento dele veio tarde demais, né? Ele merecia ter sido reconhecido antes, mas de poder ter tido a chance de contar a história dele no Jornal Nacional, no dia que ele foi campeão, eu fui a primeira pessoa a dar notícia no Breaking News lá no Jornal Nacional que ele tinha sido campeão em Abu Dhabi. A gente tinha feito uma matéria incrível para o Esporte Espetacular, contando a história dele de atravessar a fronteira e tal, que ele chorava, contava a história da carta, né, do perdão que ele teve. Depois ele me deu uma entrevista incrível quando ele foi defender o cinturão pela primeira vez, em que ele chora. Aquela entrevista marcou muito, né? Que ele fala, ai, quando eu voltei para Sobralha, fui ver todo mundo, levei o cinturão. Meu avô não acreditava, né, que eu era campeão do mundo. Ele ficava perguntando, do mundo e tal. Aquela entrevista é uma entrevista que eu tenho muito carinho, assim, por ela, porque foi muito genuíno ali no momento, sabe? E saiu no Embedder, saiu em vários lugares. Depois a gente fez um Jornal Nacional falando da história do avô dele também.
O Glover é um cara muito incrível, assim, é muito fácil de entrevistar. E aí tem aquelas entrevistas em que o cara é super difícil, é um cara que não conecta e tal, e às vezes a entrevista sai muito boa, e aí você comemora, entendeu? Conor McGregor é uma, né? Tipo, porque ele sempre tá muito corrido e tal, ele nunca tem tempo, né? Ele chega, tipo, naquela correria, então, assim, as poucas vezes que eu consegui fazer entrevistas com ele, ele sempre foi aberto, assim, e ele sempre foi muito honesto com as respostas. Eu tive a chance de entrevistar a Honda também numa matéria que foi muito legal, que ela se abriu muito sobre o início da carreira dela, né? Que ela estava em dúvida se ela ia ser lutadora de MMA ou socorrista em alto mar. Ela chegou a fazer os testes pro lado de helicóptero e tal, porque ela queria muito ter aquela adrenalina. A mãe dela não queria de jeito nenhum que ela fosse para MMA. E aí ela deixou a paixão pela MMA falar mais alto no começo, mas ela conta que ela ficou muito dividida, né? Que ela tinha esse sonho de trabalhar como socorrista em alto mar. E acho que a última entrevista do Anderson Silva no UFC, assim, quando ele se despediu do UFC, porque foi um dia que a gente. Foi um dia de gravações insanas, ele ficou comigo quase um dia inteiro, produzir um holograma para o Fantástico, para ele entrar no palco do Fantástico para conversar com os apresentadores, e depois eu fiz uma entrevista de quase 3 horas com ele, para relembrar tudo da carreira dele. E aquele dia para mim também foi muito especial, porque tinha começado a minha história com o Anderson no UFC no 126, e aí ver a última luta dele. Depois eu cobri ele no boxe e tal, mas aquela última foi aquela coisa de ver os ciclos se fechando, sabe? Que demais. E claro que Amanda Nunes e Charles do Bronx também já passaram muitas vezes, né? Por entrevistas com você ali, você registrou momentos incríveis de ambos, né, Evelyn? Como que é essa conexão, tanto com o Charles quanto com a Amanda, que lutam no UFC 289 nesse sábado? Olha, a conexão com a Amanda começou quando ela ainda estava no Strike Force. E eu lembro do primeiro tryout do TUF, que ela veio com a Nina. É engraçado porque eu estava em vários momentos, a gente foi se conectando por conta disso, sabe? De vários momentos que foram acontecendo. Na luta dela contra a Misha Tate, quando ela virou luta principal, eu fui no quarto, a gente tinha um recado do Xande da Harmonia do Samba para ela ficou toda feliz. Então, assim, eu sempre tentava também tirar um pouco da caixa, assim, tentar misturar esportes, trazer sei lá, outras celebridades, sabe? Que eu via que o esporte ele ainda era muito segmentado, muito nicho no Brasil, e eu achava que se a gente mostrasse. Toda vez que eu ia fazer matéria em outros esportes, eu via que as pessoas curtiam muito, me lembravam de mim por causa do UFC, né? Eu cheguei no surf lá em no Havaí e todo mundo olhava assim e falava: Caraca, você não é a mina do UFC? O que você tá fazendo aqui? Então eu via que tipo, tinha um carinho muito grande de todo mundo pelo esporte e que as pessoas às vezes não tinham noção. Então eu queria mostrar para as pessoas: tipo, não, olha só, esse esporte tá gigante, as pessoas têm muitos fãs, né? Tem celebridade que curte o UFC também, a gente tem outros esportes que param para assistir o UFC, então eu sempre tentei fazer esse cross muito, assim. E no da Amanda eu consegui fazer algumas vezes, e tive a chance de, assim, de conhecer a família dela, né, de visitar a casa dela várias vezes, assim, de acompanhar a mudança dela para os Estados Unidos no início, o perrengue todo que ela passou antes dela conseguir começar a vencer no UFC, né, aquela derrota para Cat Zingano foi uma derrota que mexeu muito com a Amanda. Então, o que é legal é isso, assim, porque ela é muito sincera, sabe? Ela é o tipo de pessoa que você fala quando você vê na cara dela, assim, se ela gostou, se ela não gostou, como é que tá. E ela se abre muito, assim, é muito legal, assim, a filhinha dela também, a Reagan, a Nina, elas têm uma relação muito legal, assim, de família mesmo. E acompanhar um pouco, é muito louco, porque várias vezes nessa carreira eu me pergunto, assim, gente, eu tô aqui em mais um momento histórico, como assim? Tipo, sabe quando você vê a história sendo escrita na sua frente, assim? Aconteceu várias vezes na minha carreira, não só no MMA, mas principalmente no MMA. Então foi uma coisa muito legal, assim. A Amanda é uma pessoa que, de ver tudo que ela passou, sabe? Pra chegar onde ela tá, você não tem como não torcer, assim, até porque a gente acompanha muita história de bastidores, né? Momentos em que ela lutou lesionada, momentos em que ela lutou, às vezes, sem um mental muito legal. A gente sabe que o que vaza, às vezes, para a imprensa, né? O que a gente consegue, pode publicar, às vezes, é 1% do que está acontecendo de verdade. Então, poder acompanhar tudo e o dia que ela perdeu o cinturão, depois retomar de novo da forma como foi, sabe? É muito incrível, assim. Então, eu tenho uma relação com ela de muita admiração por tudo que ela conquistou, sabe? Também por tanto que ela conseguiu fazer aqui fora, numa época em que, querendo ou não, as pessoas só queriam ver meninas bonitas, femininas, né? Tinha umas entrevistas com ela no começo em que maquiavam a Amanda, faziam cabelo, não sei o quê, e ela falava: Eu não sou isso aqui, né? Até ela conseguir o espaço dela e se mostrar do jeito que ela era, foi difícil, sabe? E então foi muita resiliência dela também ali de persistir no esporte e de acreditar nela mesma também, né? E a mentalidade para se tornar a melhor do mundo. Agora o Charles,
Eu acompanhei desde, assim, eu não lembro qual foi a primeira luta dele que eu acompanhei, mas ele tem muito tempo de UFC, né? Já vi ele em outras categorias, então foi muito louco, assim, porque eu sempre via que ele tinha uma coisa a mais, assim, ele tinha um brilho a mais, mas parecia que ele tava, que ele era um diamante que precisava ser lapidado, sabe? E aí, acho que as vitórias, as derrotas foram meio que ajudando a lapidar esse diamante, assim, até o momento em que ele apareceu para aquela luta contra o Michael Chandler, que eu lembro que ele já, quando ele entrou, eu falei, caraca, ele tá com uma aura de campeão, assim, ele já tava com um jeito de campeão, e eles tinham feito a festa toda, né, aqui nos Estados Unidos pro Michael Chandler, porque a torcida toda era americana, né, a cobertura da mídia. O Chandler tinha vindo pro UFC depois de um tempão lutando em outra organização. Então, era assim, a festa estava montada para ele, e a forma como o Charles venceu tornou ele tão grande dentro daquela arena, porque ele saiu ovacionado, todo mundo de pé, e ali foi quando ele chegou para mim, né, que ele tinha me contado na primeira entrevista que ele nunca tinha tocado no cinturão e tal. E ali foi quando ele chegou pra mim com o cinturão. Eu falei, caraca, você falou que você nunca tocou, mostra aí. Ele começou a chorar, pegou o cinturão e tal. Então, a gente criou uma conexão meio que ali naquele momento, sabe, também? Que vinha de outros anos, óbvio, mas que ali a gente vivenciou aquela semana juntos, né? Não tinha muita gente lá naquela luta, eu acho que foi em Houston, se eu não me engano. Acho que foi em Houston. Não tinha muita gente, né, naquela luta, assim, acompanhando os bastidores, sabe? E aquilo foi, assim, ver a transformação dele, assim, de menino a homem no UFC, sabe? Aquela coisa do cara que entrou muito cedo e tipo, virou uma estrela lá na frente, foi muito legal, porque também demorou 11 anos para ele conseguir essa chance. Foi Muita um gente desistia antes. amadurecimento, né? Um processo realmente, né? E muita gente desistia antes, menina. E assim, quando falam pra mim, ai, mas sei lá, já passou a era do Charles, você não acha? Eu falo, gente, o cara demorou 11 anos pra conseguir a chance. O tanto de vitória e derrota que ele teve, assim, o quanto isso lapidou, os momentos que, tudo que aconteceu com ele na história da balança e tal, tipo, ele não é o normal, ele não é um atleta comum que chegou no ápice e saiu fora, não é isso. Eu acho que ele ainda tá no ápice, e eu acho que ele ainda tem muita coisa ainda para, muita alegria pra trazer pro Brasil, assim, muita luta pra vencer ainda, sabe? Sim. E Eve, como que você vê esse retorno do Charles depois da derrota dele pro Islam, a forma como foi, lá em Abu Dhabi, finalização? O que você acha que ele pode trazer de diferente? A gente sabe que ele é tipo Fênix mesmo, que ele ressurge das cinzas. Mas como que você vê esse duelo contra o Benil Dariush? Eu acho que Abu Dhabi foi uma coisa que foi muito overwhelming, assim, tinha muita coisa acontecendo, sabe? Era outro país, ele foi na casa da pessoa lutar, e aí a recepção que ele teve do outro país foi uma coisa de louco, ele não conseguia andar no shopping, né? As pessoas iam pra cima, todo mundo chamava ele pra fazer várias coisas, assim, ele ficou. Acho que ele nunca tinha sentido o gosto da fama do jeito que ele sentiu quando ele foi defender esse cinturão, sabe? Ou disputar esse cinturão que ele tinha perdido, né? Ele era o campeão moral, mas não tinha o título. Então, eu acho que tudo isso meio que teve assim, um peso, sabe, na hora que ele entrou dentro do octógono. Não foi só preparação, não foi só treino, eu acho que foi essa parte do lado de fora de tudo que aconteceu naquela semana ali também influencia. A gente sabe que influencia bastante, né? O tanto de entrevista que a pessoa dá, o tanto de gente que ele fala, toda hora tendo fã. E eram fãs muito importantes, né? Eram os sheiks, a galera, tipo, de peso do país, que queria que ele tivesse presente. Então, é difícil para o atleta, às vezes, também conseguir colocar assim, uma pausa, não, a gente se fala depois da luta, tal. Então, eu acho que ali ele sentiu, na verdade, o quanto que ele tinha, onde ele tinha chegado e o potencial que ele tinha, porque para um cara que não fala inglês, gente, é muito difícil de chegar no patamar que o Charles chegou, com gringos, galera de fora do país aplaudindo, né? Eu vi isso só com o Anderson, assim, tipo, no patamar do Charles, eu acho que só o Anderson mesmo, e o Anderson começou a falar inglês mais pra frente, né? Então tinha a barreira da língua, mas era um negócio assim que você via ele andando na rua, era bizarro, sabe? Ele tinha muito mais gente atrás do que o Mahashev, que hoje deve estar gigante também, que ganhou dele lá no país, mas enfim. Então, eu acho que ele precisava desse tempo, sabe? De tirar um tempo para ele mesmo, colocar a cabeça no lugar, entender o que tinha acontecido, digerir, porque não é fácil. A gente sabe que para chegar no UFC é uma batalha, para conquistar o cinturão é uma batalha, e ainda tinha passado por aquela coisa do lance do peso e tal, de perder o cinturão da forma como foi, de vencer a luta. Então, eu não acho que foi o mental dele, sabe? Mas eu acho que ele estava cansado. Acho que ele tem horas que o atleta às vezes não consegue falar não, o UFC, não, você tem que lutar, não, acha que é obrigação e vai. Então, agora quando ele deu esse step down aí, tipo, para tirar esse tempo para ele, eu acho que era necessário. Eu acho que a equipe fez muito bem de pedir mais um tempo depois da lesão também agora, para que ele pudesse estar 100%. Então, eu acho que isso vai renovar, sabe?
por tudo que ele já passou, assim, de aprendizado do caminho todo, eu acho que isso vai servir também. Eu não acho que o Dariush é um monstro de sete cabeças, né? Olhando para tudo que o Charles fez e como ele fez, como ele ganhou desses últimos caras, como ele conseguiu se reinventar no esporte, eu acho que, assim, eu não acho o Dariush o oponente mais difícil da carreira dele. Mas é aquilo, né? É a parte mental, é a primeira luta depois de uma derrota, então a gente tem que pesar isso também. E é claro que o Dariush tem um treinador que é muito bom, que é o Rafael Cordeiro. É um cara que também vem da linhagem chutebox, é um cara que tem um wrestling muito bom, mas evoluiu muito em pé. Mas eu tenho dentro de mim que essa luta pode ser um pouco parecida com a luta do Dariush contra o Edson Barbosa, sabe? Que do nada entrou aquela joelhada voadora lá e ele caiu. Então eu não sei. Eu acho que ele pode dar muito trabalho pro Charles em pé. E eu espero que ele não mate a gente do coração com os knockdowns dessa vez. Por favor. Mas eu acho que pode acontecer em algum momento, assim, aquela surpresa, sabe? Um fator surpresa que o Charles consiga finalizar, ou de repente até um nocaute, não sei. Eu amo o Dariush, tá, gente? Sendo muito sincera, eu adoro. É um dos gringos mais queridos, mais fofos da vida. Já entrevistei ele milhares de vezes, assim. Tem uma família super querida, super respeitoso. É que assim, e não é que eu tô torcendo pro Charles, né? Eu tô falando mais de tamanho, de carreira e também de tamanho de talento, né? Não que o talento de um seja maior que o outro, mas são talentos diferentes, entendeu? Então, não sei, eu acho que o Charles vence essa luta. Agora, Amanda, meu Deus do céu, essa luta cresceu muito com a entrada da Irene Aldana, né? Tipo, eu não sei quem queria ver. Assim, eu sei que tinha uma galera que queria ver a Juliana Penha pela terceira vez, mas eu acho que não agora, sabe? Acho que tava. Não. Acho que Acho que ela. 1% das pessoas queriam ver essa luta. Gente, foram 5 rounds que ela massacrou a Juliana, entendeu? E aí o trash talk da Juliana é um trash talk muito pesado, né? Um trash talk, tipo, que fica ali. Então, eu lembro que na coletiva de imprensa em que eu entrevistei a Amanda, quando anunciaram a Irene, ela tava até aliviada. Ela falou, meu Deus do céu, eu tava preparada para uma guerra mental aqui, cheguei a Irene, né? Que bom. Que a Irene, ela é fofinha, toda Super respeitosa, querida. respeitosa. Então, fora que, gente, né, o México tá num momento absurdo no UFC, e ela é companheira de times da Alexa Grasso, do Brandon Moreno, então é um negócio assim que, tipo, eles estão vindo com essa mentalidade de que a gente vai dominar o mundo, e a Alexa Grasso, ela fez uma coisa que era praticamente impossível, ela tirou a segunda melhor do mundo, né, porque se a Amanda é a primeira melhor do mundo no UFC, a Valentina tava dominando todo mundo, limpando a categoria de toda a torta e reta, assim, e a menina foi, aproveitou uma brecha que a Valentina deu, e que ela não tinha aprendido, inclusive, ela defendeu, né? Achou que o pescoço defendia ali no momento. Ela tava brava, não quis bater porque tava brava, né? Tava revoltada. Eu vi a Valentina ali, quem conhece, gente, ela também é muito querida, assim, mas deu pra ver ali que ela tava com raiva que ela errou e caiu naquela posição. Então, a Alexa Graça conseguiu o cinturão do peso mosca contra a imbatível Valentina Shevchenko. Então, a Irene sabe que ela vai enfrentar a maior de todos os tempos, sabe o tamanho da Amanda, sabe os zilhões de recordes que a Amanda tem na categoria, cara, e a Amanda já enfrentou gente, tipo, meu, Ronda Rousey, Misha Tate, todas as campeões da categoria, ganhou de todas elas, então é uma coisa assim que a gente tem que também pesar, mas apesar da Irene achar que ela tem as condições de vencer, eu acho que tecnicamente a Amanda é muito superior, né? Eu acho que o jogo da Amanda hoje em dia é um jogo que ainda tá no ápice, ela tem um mental muito forte, ela tá vindo empolgada, e acho que o desafio, como trocou, ela tá mais empolgada ainda, entendeu? É assim, toda vez que ela pega um desafio novo, ela se motiva, e ela falou para mim que ela já estava treinando como se ela fosse enfrentar ou a Irene ou a Juliana, porque ela não sabia, estavam para anunciar a luta, e ela não sabia qual seria. Então, a Irene já estava no radar dela e ela achou que seria muito mais legal ter um México e Brasil do que também um México e Estados Unidos, né, com a Juliana Penha. E aí, enfim, eu acho que a Amanda ganha dessa luta, eu acho que ela vai dominar, apesar da Irene ser longilínea, dela ser mais alta, dela trazer um boxe muito bom, que eu acho que ela vai trazer desafios ali para Amanda, mas ela não é melhor no boxe do que a Holly Holm. E olha o que a Amanda fez com a Holly Holm, né? E olha como foi a luta da Irene Aldana com a Holly Holm. Então, eu acho que a Amanda vai dominar essa luta, eu acho que ela vai trazer dificuldade, não vai ser uma luta fácil, porque ela vende a derrota caro. Eu tô na dúvida, assim, se vai ser por pontos ou se a Amanda vai conseguir. Pra mim, a sensação que eu tava é que ia acabar o terceiro round, entendeu? Que em algum momento ali a Amanda ia conseguir levar pro chão e ali no grau de empate acabar com a luta, né? Mas, enfim, tô dividida, fico mudando de opinião.
Eu falei pra ela fazer isso muito rápido, porque eu falei, não me mata do coração, não. Já tá, sua mulher tá grávida, por favor, faça o favor de ganhar rápido, né? Mas a gente sabe que não é assim, É né, uma Bia? sequência matadora, eu diria, né? Charles e Amanda ali na emoção. Não, gente, a gente só tem a Amanda de campeã, pelo amor de Deus, dois únicos cinturões, né? E o cinturão do peso galo é o que tem a categoria mesmo, então, pelo amor de Deus, o cinturão não Quem pode ir embora, sabe não. Pantoja deve trazer o cinturão dos moscas aí pra gente também, né? Né? Não, é pra aumentar um pouquinho esse recorde aí, porque o México tá com mais cinturão que a gente. Não dá, não. Evelyn, então a gente vai chegando no fim do nosso papo aqui. Espero que seja o primeiro de muitos. Te agradeço demais. Eu sempre te falo em 1000 oportunidades o quanto você é importante na minha trajetória, o quanto eu fico emocionada falando sobre isso, porque realmente você faz a diferença desde o começo do Olhar da Luta. Você sempre acreditou no meu trabalho, então eu só posso te agradecer por estar aqui. E, cara, é assim, sem palavras mesmo, eu sabia que eu ia ficar Você vai emocionada me fazer nesse final. chorar, Bia. Não Ela era tá a minha chorando, vai me fazer intenção, chorar, mas gente. não tem como não te agradecer, porque você acreditou em mim desde sempre. Então, hoje poder trabalhar com você é um privilégio, que a nossa parceria se estenda aí por muitos anos. Obrigada de coração e volte mais vezes aqui no Olhar da Luta. Não, eu que tenho que agradecer, porque eu sempre falei para você desde o começo, a gente precisa de mulheres como você nesse esporte, né? A gente precisa ampliar os horizontes, trazer olhares diferentes, um olhar da luta diferente, fazer com que as pessoas também entendam que a gente pode ver o esporte de outra forma, sabe? Graças a Deus, na minha carreira, eu nunca fui questionada se eu tinha conhecimento sobre o esporte, sabe? Eu vejo, assim, a galera que cobre futebol e tal, quantas meninas são, né, massacradas, às vezes, por dar opinião. Nesse esporte a gente não tem isso, entende? A gente é um esporte que acolhe as mulheres de uma outra forma, né? E a gente está encontrando cada vez mais mulheres nesse esporte. Então, eu sempre achei que você tinha talento, eu já te falei isso desde o começo, eu fiquei muito feliz de começar a trabalhar com você, de conhecer mais de perto agora. Gente, esses VTs que eu estou apresentando no UFC, no UFC Fight Pass, a Bia que edita, cara. Então, assim, é impressionante. Eu mando o texto para ela com o meu roteiro, a menina parece que leu a minha mente. A gente tem uma conexão muito legal. Então, eu tô adorando fazer essa parceria com você. Você é muito talentosa. E eu tenho certeza que a gente vai trabalhar muitas e muitas vezes ainda e acho que até em outras coisas no futuro, tá? Muito obrigada pelo espaço, assim, e toda a sorte do mundo, de verdade. Obrigada mesmo, Evelyn, de coração. E até uma próxima, espero que em breve. Espero que com notícias boas lá de Vancouver, pelo amor de Deus. Sim, por favor. Beijo.